Oi, eu sou o Ed. Eu não sei você, mas eu cresci assistindo YouTube. E bom, desde 2010 eu tenho acompanhado diversos criadores de conteúdo. E sinceramente, parece que tudo que eu conheci mudou. O YouTube já não é mais o mesmo. Antigamente existia menos tretas, menos problemas e todas essas coisas aí. Tudo parecia mais simples aqui na plataforma. Não sei se era porque eu era mais novo e não enxergava o mal das coisas, ou sei lá. Mas, sério, se tu perdeu essa época, tu perdeu a melhor época do YouTube. Em 2012, youtubers como Monark, Leão do Coisa de Nerd e Venom Extreme Feromonas eram com quem eu mais passava meu tempo, principalmente quando alguns deles se juntavam. Cara, isso era praticamente os Vingadores do YouTube. Eu lembro do bordão clássico do Monark, que sempre quando eu escutava, eu sentia que eu não tava mais sozinho. E aí, Monark aqui? Até porque era com ele que eu passava todas as minhas tardes depois de voltar da escola. Também tinha o Alfredo, o cachorrinho do Leão no Minecraft, que quase sempre tava com ele. Às vezes parecia até mais vivo do que a maioria das pessoas. Bons tempos aqueles do Alfredo. Saudades, Alfredo. 2012 também foi a época que eu comecei a assistir o Mr. Polado Full. Na época, o Polado fazia aqueles vídeos completamente nonsense com uma voz robótica, e isso era muito foda. Eu até arrisco dizer que os melhores vídeos do YouTube, pra mim pelo menos, são os das crônicas de Steve e o meu cavalo tá na cela. Ah, isso sem contar os vídeos do mês da maciota. Quiseram entrar no celeiro do Rabicó, só que o Rabicó não deixou. Aí sabe o que eles fizeram? Deus, isso é arte. O Polado também foi o cara que me inspirou, e eu nem podia ver o rosto ou ouvir a voz dele na época. A questão é que o YouTube tá muito chato de uns anos pra cá, com todas essas regras de family friendly, a questão do Copa e os próprios youtubers que parecem cada vez mais artificiais. Eu sei que todo mundo quer monetizar os vídeos, mas muitos deles perderam sua originalidade. Até porque antigamente o YouTube era uma alternativa à mídia tradicional. Isso fazia dele um grande atrativo para quem já estava cansado de toda aquela baboseira da televisão. Aqui qualquer pessoa podia expor sua opinião e qualquer pessoa podia escolher o que assistir. Isso era extremamente revolucionário, principalmente para uma criança de 8 anos que antes de conhecer a internet era limitada à TV Globinho. O problema é que o tempo foi passando e o YouTube começou a crescer cada vez mais. Não que crescer seja o problema, até porque isso traz mais criadores de conteúdo para a plataforma e gera mais qualidade também. Só que com todo esse crescimento, também atraiu pessoas de comportamento duvidoso, como você já deve ter visto por aí. E isso meio que forçou o YouTube a tomar algumas iniciativas. Iniciativas essas que eu nem vou falar aqui, porque você já deve estar cansado de ouvir de tanto que o teu youtuber favorito deve estar falando. Ou falou, tanto faz. O meu medo é que o YouTube continue indo nessa direção, até que se torne uma mídia extremamente regulada, e fique cada vez mais parecido com a televisão. Um lugar sem nenhuma criatividade, com conteúdo vazio e sem personalidade. Eu só sei que eu passei horas e horas assistindo esse site vermelhinho desde que eu era criança. E sinceramente, eu não me arrependo nem um pouco, pois não foram horas vazias, foram horas cheias de diversão. Eu pude viver diversas aventuras, onde eu pude rir, ficar com raiva, com medo, aprender muito com diversas pessoas de diversas opiniões diferentes. E acima de tudo, eu pude quebrar minha solidão. Pude me sentir parte de alguma coisa. O YouTube proporcionou voz a quem não tinha, aproximou quem estava longe e me fez mais feliz. Por isso que eu me importo tanto com isso aqui. E ficaria extremamente triste se a plataforma onde eu passei tanto tempo da minha infância e adolescência simplesmente se tornasse só mais uma mídia de conteúdo raso como tantas outras. E o pior é que se isso acontecer, não será apenas culpa da plataforma, mas também de certos criadores de conteúdo.